E fala aí, filhos do fogo, beleza? Bom, eu sou o Taroctano, trazendo mais vídeo pra vocês, pessoal. Desta vez eu tô trazendo aqui um vídeo diferente, respondendo as perguntas que vocês enviaram no campo dos comentários, aí no último vídeo, que eu pedi pra vocês enviarem. Não sei se vou conseguir responder todas as perguntas nesse vídeo, se não der vou fazer uma parte 2, se tiver mais perguntas parte 3, não tem problema nenhum. O intuito desse vídeo é responder as dúvidas de vocês, conversar com vocês, porque eu nunca fui de fazer live, não tinha muito tempo, não tinha experiência com live, então eu prefiro nesse formato de vídeo que eu consigo pensar e trazer uma resposta melhor para vocês. E antes de começar direto a ler as perguntas, eu gostaria de entrar com o nosso patrocinador aqui do canal, que é a Insider. A Insider tem as melhores camisetas do... Não, tô brincando aí, não tem nada não. Vamos aí começar com as nossas perguntas. O Dante perguntou, conseguiu as novas minis de Accelerations? Bom, o novo set aí do Silver Series que lançou, ainda não consegui, mas tenho, entre aspas, garantido porque eu comprei aquele do AliExpress, que é o kit completo, só que o cara vai enviar só em novembro. Então não sei realmente se vai chegar ainda em novembro ou se vai chegar no início de dezembro, mas entre aspas eu já tenho. Dei algumas olhadas por aqui nas lojas, coisas, mas não achei. Eu acredito que mais em São Paulo, ali na região Rio, São Paulo, deve ter mais chance de tu achar nas lojas. O baita aí... essa foto aí não dá, essa foto é muito boa. O baita Tatum perguntou, uma pergunta sobre as races. O Parade e o Drift Tech são muito parecidos. Eu sempre achei que aquela teoria que seria o carro do Tony passaram sem sentido, provavelmente ele poderia ser do Vert. Olha, realmente não tem nenhuma confirmação sobre qual seria esse carro. Isso foi uma teoria que eu fiz muito tempo atrás, falando que poderia ser do Tony, mas também não tem muito embasamento, porque o carro do Tony na verdade era o 5, né, que depois o Nolo pegou pra ele. Não tem muita teoria, poderia ser do Vert, poderia, porque eles realmente são parecidos, mas não sei, sabe, talvez pudesse ser outro personagem novo, talvez fosse algum carro reserva, ou talvez fosse até algum carro que nunca apareceria, a gente não sabe, né. Então não dá pra bater o martelo realmente sobre essa questão aí do Drift Tech. O Andrew perguntou quais os reinos criados pela comunidade poderiam se tornar canônicos. Olha, isso é uma ótima pergunta, realmente existem muitos, eu não tenho acesso à maioria deles, do que o pessoal cria. Mas, por exemplo, tem o reino do tempo, poderia ser um conceito interessante que eles abordariam. Talvez aquele reino do som, que muita gente acha que é original, mas não é original, ele é feito por fã. Seria muito interessante esse reino do som. Talvez algum reino que se passe em fábrica, a gente também tem aquela suposta teoria do reino da fábrica. Seria legal, assim, num lugar grandão, assim, cheio de máquina, coisa, para eles abordarem, assim, na questão da história. Continuando, o Luffy rebaixado fez uma pergunta aqui que eu não entendi. Você acha que os pilotos do Aceleron podem ser mais perigosos que os monstros dos reinos? Por exemplo, Porkchop e o Shirako. Olha, eu não entendi, eu fiquei pensando por bastante tempo. Não sei se aqui era Acceleracers, mas ainda eu não entendi por que os pilotos poderiam ser mais perigosos que os monstros dos reinos. Por exemplo, o Porkchop e o Shirako. Não sei se ele está querendo falar da rivalidade ou coisa. Não entendi, pode comentar aí que depois eu tento responder de novo. O Alan Jones aí, esse aí já comentou bastante no canal. Fala aí, mano, tudo bom? Bom, como nós sabemos pela entrevista do JC com o Jeff Gomes, os carros do V35 possuem um motor secundário que vibra, fazendo a blindagem dos carros. Isso foi o que eu falei do segredo dos carros do Tesla, eu fiz um vídeo ano passado falando sobre isso. Também sabemos que a blindagem falhou no The Hora 2 por conta do portal e também com o Slingshot Roadrunner após serem atingidos por raio. Isso foi também que eu abordei naquela teoria. Mas a pergunta é que como diabos o Crazy 8 foi destruído, que é o carro do Cadin, sendo que ele não foi atingido por um raio, ele só caiu da pista, e não foi desmantelado pelo Sweeper, porque o Sweeper só foi introduzido no reino da Metrópole. Ou seja, como o Crazy 8 foi destruído mesmo que o motor vibrante dele ainda está intacto? Olha, primeiro ponto, ele não foi destruído, a gente não tem a confirmação que ele foi destruído, então... primeiro ponto é esse, a gente não sabe se ele foi destruído ou não. Na dúvida não, então ele não foi destruído. Outra questão é que é muito enigmático como é que os drones capturaram o Cadin, né? Porque eles na verdade eles não estão interessados com os carros, até porque eles têm uma tecnologia melhor, os drones, do que os pilotos. Então eles não estão interessados com os carros deles.
Então, eu não sei como eles capturaram direito. O mais provável é que o Cadinho estava em direção à pista, né? A gente vê aquela imagem ali, final dele. O carro bateu assim, tanto que ele não morreu, né? Porque o carro é teoricamente indestrutível. Então o carro bateu, quicou, ele não morreu. Eles foram lá e abriram a cápsula e pegaram o Cadinho. Provavelmente ele ficou desacordado com o impacto, né? Foi uma queda alta. E eles provavelmente deixaram o carro lá. Então o Reino da Tempestade, ele tem várias divisórias também, né? Para um lado e para o outro. Deve ter ficado o carro dele ali. E na corrida final, o Aguilar, o Vettel, provavelmente deve ter passado ali, ou naquela pista ou em outra pista, que acabou não pegando ali. E o carro dele ficou ali, provavelmente, e não teve uma questão a mais sobre o carro dele. O Pacatim Play OFC perguntou algumas coisas aqui, então vamos por partes. Primeiro, você acha que em Axel Racer 5 os pilotos teriam carros novos, além do Drift Tech e Powerbomb? Claro, com certeza, até porque, com exceção do Vert e do Tesla, todos os carros foram destruídos, então a gente teria uma série nova de carros, né? Não sei se a Mattel criaria carros novos para eles usarem, ou já usariam do repertório que eles têm de Hot Wheels para atribuir aos pilotos os novos carros. Não sei, mas provavelmente teríamos novos carros em Accelerator C5. Na sua opinião, os Acelerons correriam nos reinos de corrida, já que temos algumas miniaturas dos carros deles? Talvez sim, não no sentido que os pilotos correriam, mas talvez eles fizessem a interação com os pilotos depois, e aí eles fizessem essa interação através de alguma pista diferente, não mais os reinos de corrida, né? Mas provavelmente sim, né? Porque a gente tem os carrinhos deles com as pinturas deles, muito interessante, por sinal. Terceira pergunta: quem você acha que venceria a corrida final na continuação de Axel Racers? Se for outra corrida, não a que o Vert já fez. Eu acho que talvez o Vert ganharia, né? Porque ele é o protagonista, ele tem esse poder aí que nenhum outro tem, que ele é o protagonista. Mas eu ainda acho que se refizesse a corrida, né, e tivesse que escolher um piloto ali, ou seria o Taro ou seria o Kurt. Eu acho que seria o Taro, mas também poderia ser um pouco de clubismo da minha parte, poderia, mas eu acho que seria o Taro ou o Kurt que são os melhores pilotos ali, não tem nem comparação. Será que teríamos mais pilotos tanto da Via 35 quanto das equipes Metal Manix e Teco? Olha, isso é interessante porque eles não introduzem personagens novos ali nos filmes de Astro Racers, só do V85 pro Astro Racers, mas a série ali não introduz. Eu acredito que seria legal a gente ver os pilotos da V85, acho que provavelmente eles fariam isso, talvez um ou outro, talvez a Esmeralda, o Kakato, ali algum personagem que teve mais destaque na V85, mas eu acredito que seja um pouco difícil pela questão que a gente já tem muitos pilotos, né? A gente tem 10 pilotos, então são muitos personagens, né? Acaba poluindo muito a questão da história, porque tu tem que dar atenção a todos eles, né? Não pode só largar um ali e deu. Eu acho que talvez um ou outro a gente vesse, mas em alguma cena diferente, assim, não uma cena de corrida mesmo, ele integrando a equipe, mas talvez em algum outro momento, assim, diferente de uma corrida ali num reino. O Makoto fez uma pergunta muito interessante também. Qualquer carro pode entrar nos reinos? Por exemplo, um carro civil de uma pessoa pode entrar? Tipo um Fusca. Fusca já apelou, né? Fusca é sacanagem. Teoricamente sim, pode entrar. Existia ali no Ignição aquela história de que o carro precisava estar a 300 milhas por hora para entrar. Só que depois a gente vê, por exemplo, os Silencers, eles só entram no Anel do Poder. Os drones também só entram no Anel do Poder, então aí entra muita teoria se realmente o carro precisava estar a 300 milhas para entrar. Qualquer carro pode entrar assim, e tipo assim, se tu tacasse um Fusca ali, entrasse naquela pista do Acelerodrome, ele seria impulsionado, só que eu acho que ele teria que ser melhor preparado, né? Pelo menos o pneu ou a suspensão, a carroceria, para a carroceria não destruir totalmente, né? Porque o carro não vai chegar a 300 milha por hora naturalmente. Nenhum dos carros dos pilotos chegam. Eles têm que entrar naquele impulsionador lá para fazer as voltas na pista. E quando eles estão quase no anel, tem mais um impulsionador que impulsiona eles para dentro do reino. Então, em qualquer carro poderia sim, mas teria que talvez mexer na questão ali dos pneus, ali das rodas, para aguentar a força do nada ali quando tem o impulso no acelerodrome do Tesla. O Nicolas Santana fez apenas um comentário, falou que os carros que ele mais gostaria de que voltasse a vender nas miniaturas das Racers
Seria o Power Rage e o Redfield, o carro do Vert Wheeler e do Monkey, que são para ele os carros favoritos da franquia. Realmente eu queria que voltasse sim, porque eles ficam um tempo na linha de produção e depois eles saem. Não lembro de ter carrinho que retornou assim a linha de produção. O Reverb tá, agora com essa linha nova aí, mas não lembro de algum carrinho comum voltar, mas seria interessante eles voltassem também. O Wave fez várias perguntas aí, vamos com calma então. Oi, adoro seu canal, valeu. Aqui estão as perguntas. Primeira, se as Racers voltasse para um último filme, qual seria uma boa história para ser contada na sua opinião? Talvez o Cadinho dominando os drones ou os outros pilotos indo atrás do Vert, um dos pilotos perdidos nos reinos. Eu fiz um vídeo falando sobre como seria a possível continuação, na minha opinião. Não vou entrar em detalhes aqui porque aquele vídeo já é longuinho, explicando. Mas na minha opinião, o Cadinho viraria o líder dos drones, mas ele poderia ser consertado no final ali pelos Acelerons. Eu imagino que o Vert iria se encontrar com os pilotos, mas mais numa casa, assim, nas pistas. Não fora das pistas, sabe? Ele ia provavelmente estar correndo com Silencers, alguma coisa do tipo. E imagino que, não sei se ia aparecer os pilotos perdidos. Isso eu não sei. Qual o seu personagem favorito sem contar o Taro? Sem contar o Taro, eu gosto muito do Mark Wilde. Eu acho que ele tem um gosto muito bom para carros ali nos Racers. Terceira pergunta. Voltando. Se as Racers voltar, você preferiria uma sequência direta ou um prequel mostrando os reinos que não foram mostrados nos filmes? Eu preferi os dois, na verdade. Mas eu gostaria muito de ver essa história anterior. Eu sou fã dos desenhos, filmes que meio que mostram a história anterior, o passado, assim. Sou muito fã e eu gostaria de ver, por exemplo, aquela parte ali entre o VIA-35 e o Ignição. Seria muito interessante. Como você decidiu fazer um canal focado em Hot Wheels? Você tem vontade de falar de outras coisas além disso? Eu decidi porque na época estava muito em moda ter um canal. E eu senti que eu tinha muitas ideias, muita coisa pra falar realmente, que eu já assistia há bastante tempo, então eu resolvi criar. E aí o resto foi história, assim, fui criando amigos, ajudando, fui alcançando inscritos, fui desenvolvendo vídeos. Não tenho vontade de falar outras coisas, porque eu não tenho vontade de ficar postando vídeo no YouTube, sabe? Não é preciso ficar postando vídeo no YouTube. Não, eu posto quando eu quero e eu posto de coisas que eu realmente gosto muito de falar, e neste caso é de Hot Wheels, assim, é o que eu sinto que eu tenho repertório para falar bastante de Hot Wheels. Não tenho muita vontade, por exemplo, de gravar vídeo de jogo, outras coisas, porque eu não sinto que eu tenho muito repertório. Nem tenho muita vontade, assim, eu gosto só de realmente postar de Hot Wheels, animações, as miniaturas, porque é realmente uma coisa que eu gosto muito, assim. E agora a pergunta do Almir. Olá, Taro, eu tenho 3 perguntas relacionadas a Racers, já que Hot Wheels fazia parte da minha infância, principalmente as Racers. A cena do Kurt Ward passando pelo portal no Gunsley Charge já virou uma confusão pra mim. Eu considero um dos maiores furos de roteiro. Você pode ajudar a resolver essa confusão do que aconteceu naquela cena? Realmente é um dos maiores furos de roteiro, boa observação. Já fiz um vídeo também falando sobre isso, que eu vou estar ali no card pra você ver. Ano passado foi o vídeo que eu voltei, falando sobre essa cena confusa. Lá tá um pouco mais explicado, mas é difícil realmente explicar como é que aconteceu essa cena aí, porque é realmente um furo, sabe? Tu vai ter que estar fazendo uma ginástica na cabeça pra tentar explicar um erro. Mas lá tá o vídeo, sabe? Não quero entrar muito em detalhes aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Para que o pai do Vert e sua equipe Silencers resolveu atacar a equipe do Tesla, mesmo sabendo que seu filho está trabalhando para o Tesla? Bom, eles não atacaram no sentido ofensivo, né? Esse é um primeiro ponto. E segundo, que eles não sabiam realmente que o Vert estava trabalhando para o Tesla. Tanto que quando os Silencers entraram nos reinos, o Vert já tinha parado de correr. O Vert tinha desistido no Reino da Água. E os Silencers entraram no Reino da Metrópole. Então os Silencers realmente não sabiam. Eles não atacavam diretamente, porque eles sabiam que eram humanos e eles não eram do mal também. Eles só impediam que os humanos ganhassem, porque eles precisavam ganhar, né, pelo objetivo da missão de estudar e etc. Então eles só atordoavam os carros, ou fazia eles parar ali por alguns minutos, só para eles poderem passar na frente, mas nada de matar ou destruir o carro, era só para parar, assim, sabe? Em nenhum momento eles tentam realmente destruir o carro do piloto, ou tentar atingir o piloto para machucar mesmo. E a última pergunta, aquele carro verde do Major Wheeler era o Iridium disfarçado? Excelente pergunta, mas eu acho que não. Eu acho que não, porque naquela época que fizeram aquele carro não tinha a menor ideia do que era um Silencers. Eu acho que aquilo veio muito depois, na questão dos roteiristas escrever, né? Eu acho que não é nada a ver, até porque eu acho que ele não ia ficar andando com o Iridium sempre de bobeira ali pela cidade. Ele deve ficar num lugar reservado ali com a instalação, com os outros carros. E eu acho que o Iridium foi criado depois.
Acho que o Iridium foi criado ali talvez antes do Ignição ou durante o Ignição. Mas não acho que já existiu o Iridium na corrida mundial. Eu acho que é muito cedo para existir o Iridium. E bom pessoal, esse vídeo tá ficando longo, então eu vou deixar as perguntas pro próximo vídeo. Não fique triste aí que eu não respondi, vou responder todas, mas num próximo vídeo aí, até porque fica legal a gente estendendo a nossa série de perguntas. Então obrigado se você olhou até aqui. Se você foi citado aqui nesse vídeo, comenta aqui se eu respondi bem, se faltou alguma coisa da minha parte falar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se inscreve no canal aí e tem que voltar para a sede, pois o Minitalks está acabando. Falou!